Queridos, espero que estejam bem, compartilhando a palavra de Deus hoje, segundo livro dos Reis, capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 11. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar esta sunamita. Ele a chamou, ela se pôs de pé diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora tem nos tratado com muito cuidado, o que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou, ela se pôs à porta. O profeta disse: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho em seus braços. E ela responde: não, meu senhor. Não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. E a mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu havia dito. Até aqui a palavra de Deus. Então vejam, nós temos aqui uma mulher sunamita que conheceu Eliseu quando ele passava por Sunem e convidou Eliseu e o seu servo Geazi para uma refeição. Como ela percebeu que ele era um homem de Deus, que ele sempre passava por ali, ela conversa com o marido e eles constroem um quarto para que eles possam descansar durante as viagens. E ele fica tão grato que ele deseja fazer algo por ela. Nós temos esse hábito, não é? Se alguém nos faz algo, nós queremos, de alguma forma, compensar aquela pessoa, agradecer, não é? Então, ela responde: eu não preciso de nada, eu não preciso que o senhor fale com o rei, nem com o comandante do exército, eu não preciso de nada. Até porque a Bíblia relata aqui no verso 8 que ela era uma mulher rica. Então, provavelmente ela tinha tudo que precisava. Mas Eliseu insiste. E o servo percebe que ela não tem filhos. Então Eliseu chama a mulher e diz a ela: daqui a 1 ano você vai ter um filho. E por que Geazi fala sobre filhos? Porque ele deve ter percebido que a mulher gostaria de ser mãe. E quando Eliseu faz a profecia, por que ela recusa? Não, meu senhor, não minta para esta sua serva, porque provavelmente ela já foi enganada por outro profeta, não é? Quando você diz não minta para mim, significa que alguém já mentiu, ou seja, eu não aguento mais mentiras. Então veja, a Bíblia diz que ela dá essa resposta, entretanto, no ano seguinte ela estava com o bebê nos braços. Isto é muito comum nos dias de hoje? Não. Mas por que hoje nós temos muitos profetas e não temos a profecia se cumprindo como aconteceu aqui? Por quê? Porque a pessoa não tem fé? Vocês acreditam que a sunamita aqui demonstrou ter fé? Ao contrário. Ela pediu que ele não mentisse para ela, porque o coração dela não acreditava mais. Mas a falta de fé dela não impediu que ela tivesse, no ano seguinte, um filho nos braços. Mas por que hoje é diferente? Porque nós vemos tantas pessoas, inclusive na internet, fazendo profecias, e nós temos milhares de seguidores desesperados, esperando que algo aconteça. E se nós conversarmos com alguns, ou com a maioria, nós entenderemos que as respostas não existem.
Eu não vou dizer que não creio em profecia, porque a própria palavra de Deus em 1 Coríntios 14, 26 diz que Deus dá o dom da profecia. Então, creio sim que existem homens e mulheres tementes a Deus que receberam de Deus o dom da revelação. Mas isso não vem deles, vem da palavra de Deus. Não há revelação sem palavra de Deus, porque sem Jesus nada podemos fazer, como diz João 15:5. Então repare bem, quando um homem tem um compromisso com a palavra, quando uma mulher de Deus tem um compromisso com a palavra, ela abre a boca para profetizar, mas de acordo com a palavra de Deus. Nunca é somente a palavra dela. Então, com essas pregações que temos visto, e eu não estou aqui, gente, para falar mal de ninguém. E nem seria louca de dizer que Deus está me revelando algo, porque eu não conheço você. Quem te conhece é o Senhor. E é o Espírito Santo que faz esse vínculo entre aquele que profetiza e o que recebe a profecia. Agora, hoje o que se ouve é: a profecia não se cumpriu porque você não tem fé. Em Marcos 9, 14, capítulo 9, a partir do verso 14, nós temos um garoto endemoniado e um pai sem fé. Os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio, chamaram Jesus. Jesus pergunta ao pai por quê? Há quanto tempo ele está assim? O pai diz: desde criança. E o pai diz a Jesus: se o Senhor pode fazer algo, faça. Com essas palavras ele revela: eu nem sei mais no que acredito. E Jesus responde: tudo é possível ao que crê. E o milagre é feito. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Será que é possível que uma palavra que sai da boca do Senhor, porque a profecia tem que sair da palavra de Deus, pode não se cumprir? Vamos até a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 3, a Bíblia diz o seguinte: Qual é então a vantagem do judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Muita sob todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confinados ao oráculo de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? A palavra de Deus não volta vazia. Se uma profecia foi lançada sobre a sua vida, de acordo com a palavra de Deus, vai se cumprir. E no tempo certo vai se cumprir. Crendo você ou não, como aconteceu com a sunamita. Por isso nós precisamos tomar cuidado com o que ouvimos e onde ouvimos. Porque isso gera ansiedade, gera espera, gera frustração, e isso nos separa de Deus, porque achamos que foi Deus que não respondeu, e Deus não estava nisso. Cuidado com falsos profetas. Quando nós estamos ligados com Cristo, não precisamos de um intermediário, Ele mesmo se revela através de sua palavra. Mas, se você recebe uma profecia de alguém que verdadeiramente é usado por Deus e tem o dom da profecia, e ora e jejua, e foi usado para falar com você, a profecia vai se cumprir. Vai se cumprir. Mas cuidado com o que você anda ouvindo. Cuidado com o que você anda guardando no coração. Principalmente porque temos muitos profetas falando sobre vingança, sobre Deus agir de uma maneira que Deus, tenho certeza, não agiria. Então aprenda com a palavra, que Ele fale mais contigo.